empregador ele tem sim a prerrogativa, o direito de gerenciar, de administrar as relações de trabalho. E aí, tanto quanto na fiscalização, na punição, se for o caso, de alguma conduta que não seja uma conduta adequada, ou que viole, por exemplo, um código de ética da empresa, alguma normativa interna, enfim. Ele tem sim essa prerrogativa, portanto, de gerir, de direcionar, de ordenar, de punir, de fiscalizar o ambiente de trabalho. É uma prerrogativa dele importante para que, de fato, ele consiga desenvolver, né, a atividade dele de uma forma satisfatória. Mas, como nós sabemos, como de um lado nós temos aí os poderes que ele tem no contrato de trabalho, na relação com os empregados, ele também tem limites, né? Todos os poderes dele estão sujeitos a diversos limites. E, de uma maneira ampla, né, quais seriam esses limites? Os limites seriam exatamente os direitos e garantias fundamentais das pessoas. A honra, a integridade, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade, enfim, todos esses elementos, todos esses direitos e garantias fundamentais, eles são considerados no direito como subprincípios de um princípio maior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, todos eles envolvem esse arcabouço complexo e de difícil também classificação e conceituação, mas como ideia geral, esses seriam os limites, né? Subjetivos, é claro que existem casos, enfim, precedentes, enfim, existem outros nortes para nos orientar de uma forma mais clara em determinadas situações, mas esses seriam aí os limites. E aí, qual seria a definição jurídica de assédio moral? Assédio moral, do ponto de vista jurídico, é claro que existem outras tantas classificações em tantas outras áreas, né? O direito não é uma ciência absoluta e solitária, existem outras tantas. Ele é considerado o quê? É uma exposição, uma prática de exposição e constrangimento reiterado, e é importante que se diga, tem que ser algo reiterado em relação ao empregado, que o coloque em uma situação de constrangimento, em uma situação vexatória, de vergonha, humilhação, submissão excessiva, enfim. Aí, em relação a exemplos, é até uma outra etapa, porque são critérios subjetivos de conceituação, mas exemplos nós temos quase que ilimitadamente para poder dar em relação a esse assédio moral. Mas num conceito simplório, seria essa exposição vexatória do empregado a uma situação de constrangimento ou de humilhação, mas numa prática reiterada. E claro, isso tem que ter relação com o ambiente de trabalho em si, ou seja, tem que ser em razão do trabalho. É claro que a partir do momento que, por exemplo, a empresa ela possui aí um grupo de WhatsApp que é utilizado em momentos posteriores ao trabalho, ou ela providencia também eventos, churrascos, confraternizações, isso também pode ser considerado uma extensão do ambiente de trabalho. A gente tem que também perceber que o assédio moral em si, ele não é um assédio que acontece no estabelecimento físico, necessariamente, né? Mas tudo aquilo que rodeia o próprio exercício do trabalho do empregado. Então, nesse ponto, é fundamental. E quais seriam, então, essas principais modalidades do assédio moral? Nós temos o vertical, que é aquele entre um empregado de nível superior na empresa, hierárquico, contra um subordinado, contra um empregado de nível inferior, ou o contrário, né? Sempre partindo de níveis de hierarquia diferentes, empregados contra, por exemplo, um gerente, ou um gerente, por exemplo, contra subordinados. Esse é um tipo, que é o vertical. Tem um horizontal, que é aquele que se dá entre os próprios empregados no mesmo nível hierárquico, e que também acontece muito, né? Algum tipo de zombação, ou piada, montagem, enfim, aquela brincadeira, entre aspas, que acontece entre funcionários, mas que também pode gerar uma situação abusiva que vai violar direitos desses empregados.
Temos também o misto, que aí seria o vertical e o horizontal de uma forma absolutamente dinâmica, ou seja, tem tanto do superior para o inferior, do ponto de vista hierárquico, quanto na mesma linha. É algo já difuso na própria instituição. E nós temos um que é pior ainda, que seria o institucional. O institucional seria basicamente uma cultura de assédio dentro de uma empresa. É como se, mesmo que eu afastasse aquele empregado que praticava um ato de assédio, aquilo continua acontecendo. Porque já basicamente faz parte da estrutura da empresa essa prática. E aí a gente visualiza muito esse tipo de modalidade quando a gente diz respeito à cobrança, por exemplo, de produtividade. Geralmente aí nós temos limites muito sensíveis, mas aí é um ponto crucial para a gente identificar se essa questão do assédio é um assédio já institucionalizado, ou seja, já faz parte da empresa, ou se é por conta de um ou outro empregado, de um ou outro funcionário, gerente. E aí, ainda em relação ao assédio moral, quais seriam então as consequências desse ato? Né? Como eu disse, um ato reiterado, disposição vexatória, etc. e tal. Nós temos diversas consequências em relação ao assédio moral. Consequências, e aqui eu estou tratando naturalmente das consequências jurídicas. Né? É claro que, do ponto de vista da empresa, pode haver aí uma diminuição da própria produtividade, enfim, o empregado pode acabar ficando doente, depressivo, ansioso, enfim, existem aí várias consequências muito além do direito. Mas no direito, basicamente, a gente tem a responsabilidade civil do empregador, da empresa, ou seja, a possibilidade desse empregado acionar a Justiça do Trabalho para buscar uma indenização, por exemplo, por dano moral, ou pelo aquilo que ele sofreu. E aí, pouco importa se é institucional, se é vertical, se é horizontal, se é mista. Porque o empregador, ele tem uma responsabilidade absoluta naquilo que acontece dentro da sua empresa. Então, mesmo que seja entre empregados, a questão do assédio, o empregador ele tem o dever de manter esse ambiente saudável. Portanto, o empregado lesado, ele pode muito bem acionar a Justiça do Trabalho e buscar uma indenização, não é do empregado que cometeu, por exemplo, o assédio, ou que comete reiteradamente, mas da empresa. Entendeu? A responsabilidade é do empreendimento. E também se pode buscar, numa situação já de muito excesso, ou seja, em que se torna inclusive insuportável a continuidade de tanta humilhação, submissão, enfim, em relação a esse empregado, que é a rescisão indireta. Ou seja, é o empregado também pleitear na justiça o seu desligamento da empresa, mas preservando todos os direitos que ele teria, como se fosse demitido sem justa causa. Por quê? Se ele pede demissão, ele abre mão de aviso prévio, abre mão de seguro-desemprego, abre mão de multa de 40%, enfim. Então, é um mecanismo também de defesa, vamos dizer assim, do empregado para acessar a justiça e, além da busca pela indenização por danos morais, em relação àquilo que ele sofreu, ele também pode buscar aí a rescisão do seu contrato. Ele não é obrigado a permanecer num ambiente hostil como aquele. E fechando assim já a questão do assédio moral, porque aí a gente discute bastante o assédio moral para depois ir para o sexual, que ele traz outras conotações, tem a questão também relacionada à própria saúde do empregado. A partir do momento que ele adquire uma doença tida como ocupacional, ou seja, uma doença gerada em decorrência do trabalho, e aí, por exemplo, um quadro depressivo, existem outras tantas síndromes também hoje relacionadas ao trabalho. Se ele adquire esse tipo de doença, essa doença é considerada também, do ponto de vista jurídico, como uma doença de trabalho. Não é uma doença externa, né? Ou seja, levada por questões absolutamente estranhas à relação de emprego. Não. Sendo assim, o que acontece? Esse empregado, ele tem o direito de se afastar do ambiente de trabalho, por exemplo, num quadro agudo de depressão ou ansiedade, enfim, e receber um benefício previdenciário, que seria aí o auxílio doença acidentário. Apesar de ser acidentário, é a modalidade de auxílio que abarca também doenças ocupacionais. E aí, o efeito para o empregador em relação a isso é que, no retorno desse empregado
para o ambiente de trabalho, após a alta, né, do INSS, ele tem direito à estabilidade de 1 ano, ele não pode ser demitido. Mas a doença tem que ter relação direta com o ambiente de trabalho. Geralmente, o que acontece? O empregado ele não dá conta. De tanta pressão, ele pede demissão. Então, o assédio morre ali com ele. E aí, a gente não vê aí um reflexo na Justiça do Trabalho, né? A pessoa acha que é uma cobrança excessiva, mas que não é uma prática de assédio. Ou seja, não é uma violação. É uma rigidez excessiva, ponto. Por isso que é tão difícil a conceituação. Sabe? Em relação ao assédio institucional, vou dar assim, só uns exemplos. E um exemplo também que acontece em algumas empresas, que é o seguinte, por exemplo, aquela lista de funcionários que bateram a produtividade. A lista positiva, aqueles que conseguiram, tudo bem, ela não tem o menor problema, ela serve de incentivo. Mas tem empresa que faz a lista dos piores também. E coloca lá, em último lugar, fulano de tal. E aí, obviamente, ele vai se sentir constrangido, humilhado, etc. e tal. E as pessoas, os próprios empregados, podem também criar qualquer tipo de brincadeira, enfim, perseguição em relação a ele. Então, isso cria um desgaste no ambiente absolutamente grande. Então, como nós vemos muito aí em McDonald's, enfim, tem lá a fotinha do funcionário do mês. Tudo bem, sem problema algum. Agora, não poderia haver de forma alguma a fotinha do pior funcionário do mês. Esse aqui, ó, gente, vamos colocar aqui a foto dele que ele foi péssimo. Não, isso não pode. Agora, a pergunta que Isabela fez em relação a qual seria a diferença então entre constrangimento moral e o assédio moral. O assédio, Isabela, seria no sentido de uma prática reiterada de constrangimentos morais excessivos. Porque o constrangimento moral, muitas vezes também, ele pode ser colocado quase que numa linha tênue. Às vezes o empregador, ele briga com o seu empregado de uma forma um pouco mais áspera, ele passa um pouco do ponto, mas é algo isolado. De repente ele se desculpa, olha, me desculpa, eu me excedi, não era para ter falado daquela forma. Ok, foi ali um constrangimento, como a gente diz no direito, um mero aborrecimento. Uma coisa que faz parte também, um desgaste natural. Agora, quando é uma prática reiterada, aí a conversa muda. Por isso que a diferenciação é tão importante. Mas não quer dizer que um ato isolado também não pode ser passível de punição, tá? De indenização. Pode sim. Se ele for um ato isolado, mas um ato muito contundente, basta apenas um ato para que também se busque uma responsabilização, como a gente diz, uma responsabilização civil, que é a busca, por exemplo, aí por uma indenização por danos morais, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Um ato isolado, mas aí realmente teria que ser algo muito forte. Por exemplo, um episódio que ocorreu na empresa, mas que de alguma forma expôs o empregado de uma forma muito, muito, muito constrangedora, enfim, ainda que seja isolado, mas aí não é assédio. E aí a diferença, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, do assédio e até em relação a consequências para o constrangimento, é até em relação à majoração do valor dessa indenização. É claro que existem vários e vários critérios para você avaliar o quanto aquele empregado merece de indenização por aquilo que ele sofreu, né? Por aquilo que ele teve como violação da sua honra, ou da sua imagem, do seu nome, enfim. Quando a prática é reiterada, a tendência do judiciário é atribuir uma punição mais pesada, porque aquilo já está recorrente. Quando é um ato isolado, a princípio, a penalidade não é tão elevada como se fosse naquela prática reiterada. E, como foi dito pela Lúcia, eu acho, em relação ao servidor público, né? Que ele vira e mexe também, ele sofre assédio moral dentro ali das suas funções. Ela disse um exemplo, inclusive, a respeito de participar, por exemplo, de alguma atividade política para não perder o cargo comissionado, enfim, ou não ser afastado, estou te transferindo agora para não sei aonde, enfim. A questão é a seguinte, no ambiente público, no direito público,
um dos princípios mais fundamentais de atuação do administrador é o princípio da impessoalidade. Então, o administrador público ele tem que tratar os servidores de uma forma absolutamente impessoal. Por quê? Porque, primeiro, nós estamos ali buscando questões de interesse público e, por óbvio, por exemplo, um departamento ou um órgão público, uma secretaria, ele não é um ambiente privado em que você escolhe discricionariamente o que vai fazer e o que não vai fazer. Tudo tem que ser feito conforme a lei, ou seja, tem que ter uma base legal, uma autorização legal para fazer e sempre guiado, né, pelo princípio da impessoalidade. Então, eu não posso, de uma forma subjetiva, criar um tipo de problema, vamos dizer assim, para um servidor em detrimento do outro. Eu tenho que justificar objetivamente por que eu estou fazendo aquilo, entendeu? Se, porventura, eu viesse a contestado. Então, é claro que no dia a dia, e aí em sede municipal, e aí em outros cantos do Brasil também, a gente deve observar coisas absurdas, mas é algo a se pensar. O problema do cargo comissionado, por exemplo, é que a própria lei atribui a ele a ideia de livre nomeação e livre exoneração. Então, o administrador ele pode exonerar ou nomear a hora que ele quiser, quando ele quiser, ele não tem que justificar essa questão. O problema é quando, por exemplo, eu tenho um servidor alocado num departamento e está tudo funcionando bem, e aí eu coloco ele, eu transfiro ele, só porque de repente eu não gosto dele, ou ele é do candidato oposto, eu transfiro ele lá para não sei aonde, para um lugar longe, um lugar ruim, só para de alguma forma dificultar o trabalho dele, enfim, persegui-lo. Se isso ficar muito bem caracterizado, aí pode sim ser considerado uma prática de assédio moral. Tem um outro tipo de ator que ele é pouco comentado nessa situação de assédio, né? Que é o próprio homem, ele pode ser assediado. Eu não encontrei estatísticas, eu queria ter trazido isso para a discussão. Mas existem a lei, eu não acho que é uma lei ou é projeto de lei, André, não tenho certeza. Eu acho que assédio, é lei ou projeto de lei? Não, isso é posto, tem normativas, mas isso é posto dentro do que a gente já possui hoje, da questão da dignidade, etc e tal, entendeu? Não tem uma lei específica para assédio? Eu não tenho conhecimento específico porque em todos os julgados, pelo menos que vão para o juízo do trabalho, eles não se utilizam da lei, de alguma lei em específica. Eles sempre se valem da análise do caso concreto e da ideia da responsabilidade civil, que é a violação da dignidade ou da integridade, honra, enfim. E antes de trazer a estatística do quanto o assédio ele impede que as mulheres tenham acesso à ascensão profissional, eu queria ter trazido um contraponto de o quanto os homens sofrem assédio, qual é a estatística de homens vítimas de assédio. Mas aí não consegui trazer e trouxe a informação do quanto as mulheres são prejudicadas na ascensão de seus trabalhos por causa do assédio tanto moral quanto sexual, né? Tem até uma pesquisadora que eu li sobre ela, do direito, tá? Ela é uma advogada aqui brasileira, e ela, na pesquisa dela, ela identificou um termo, acho que chama mansplain, é um termo em inglês, que é a correção que se faz o tempo inteiro do que a mulher está falando, explicando para ela alguma coisa óbvia, né? Que isso também está contido na questão de assédio moral. Com certeza, é você ficar corrigindo. Por exemplo, ela quis dizer isso, na verdade. Isso, como se o que ela falasse não fosse tão claro, não fosse o suficiente para que as pessoas envolvidas pudessem compreender, né? Verdade, é o machismo, né, dentro do assédio moral, né? Isso. Porque tem um assédio moral que independe do machismo, mas certamente em relação às mulheres deve ter muito... Aí eu não tenho lugar de fala para dizer, com certeza vocês devem já ter presenciado muita situação de machismo, né? Assédio moral em formato de machismo. Eu estava pensando, Janaína, que eu já tive várias situações de assédio vertical, mas entre homens, no ambiente fabril.
Talvez por isso a gente não tenha muito capítulo, porque talvez seja até mais difícil de chegar nesses homens, entendeu? Mas eu me lembro que eu trabalhava numa empresa no Rio, sei lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que tinha um gestor, era um terror. E saiu na época uma lei, que eu não sei se está vigindo ou não, que a pessoa podia ir à delegacia fazer a queixa. E eu acabei tendo que ir várias vezes à delegacia com esse indivíduo, porque os funcionários chegaram a um ponto que começaram a ir à delegacia para a queixa dele. Agora, eu vejo que com a mulher existe, sim, uma facilidade maior de se saber. Mas acho que o homem também tem vergonha de falar sobre isso. Não que ele não sofra, principalmente na população operacional. Mas ele se sente envergonhado, sabe? De falar sobre isso, de dizer que sofreu assédio, que alguém foi grosso ao extremo com ele, que ele vivia, e coisas desse tipo, ou que botou ele para fazer um trabalho que era menor. Tem muito essa questão. Talvez reforçado pelo aspecto cultural, né? Não sei se vocês concordam que o assédio tem muito. O homem é forte e inabalável, então ele nunca vai dizer ou nunca vai fazer uma denúncia de abuso, de assédio moral ou sexual. E a mulher, como se sente uma minoria por causa do tipo de cultura que a gente tem no país, a gente vai lá e fala mesmo o que é que está acontecendo, porque a gente quer essa equidade, a gente quer buscar esse espaço, a gente quer ter essa coisa. Teoricamente, a mulher é frágil, então não tem problema dela falar. O homem não. Ele tem que ser o forte. Então acaba que a gente não tem dados sobre isso, mas quem está no ambiente industrial, fabril, sabe que existe e é muito forte, é muito pesado, né? Em relação ao assédio moral, aí eu acho que daqui a pouco a gente já vai entrar no sexual, que ele é totalmente diferente. No sexual, não tem a menor dúvida, a mulher deve sofrer 99%, Sim. ou 99,99999. No moral, a mulher também continua sofrendo mais, não tem a menor dúvida, mas a gente verifica muito também em relação a homens, mas mais nessa questão de produtividade, ou de apelido, ou de algum tipo de montagem em grupo de WhatsApp, ou, por exemplo, o empregado que é CIPA, que pertence àquele grupo que é formado dentro das empresas. Esse empregado costuma ser muito assediado, porque ele tem estabilidade na empresa e a empresa não pode mandar ele embora porque ele cuida da questão de acidente de trabalho, ele fiscaliza o empregador, os cipeiros que a gente fala. Então, assim, a gente verifica muito também, em relação a mulheres, sempre vai ser de uma forma muito maior. Mas em empresas, por exemplo, que só possuem homens, eles conseguem também, entre eles, vamos dizer assim, entre nós mesmos, a gente consegue também praticar assédio, exagerando na dose em relação a algum tipo de cobrança, enfim. Existe também, mas no sexual, que a gente vai passar daqui a pouco, aí vocês mesmos vão perceber que se não for 100%, eu só não vou dizer que é 100%, porque sempre existe uma exceção lá não sei de onde, mas é uma prática também muito, muito reiterada. Ok. E achei termos novos, né, de pesquisas, tipo assédio virtual, que não está aqui na nossa conversa para agora. Esses termos que a gente já vem começando a ouvir, né, o bullying, que é o assédio escolar, o assédio ambiental, o grooming, o stalking é o mais conhecido além do bullying por causa das redes sociais, né? O assédio imobiliário para mim é uma coisa super nova. O de spam também, ele para mim não era considerado assim um assédio, mas essa pesquisadora já traz esse tipo de assédio, é uma matéria super interessante, bem, bem bacana, de uma colega sua, ela é advogada. Legal. O scratching também era uma coisa conhecida por mim, eu não sei se vocês conheciam todos esses termos, mas tem aí alguém estudando já algumas outras formas de assédio, inclusive esse termo novo que eu já encontrei, né, que é o assédio virtual.
e ele vai recair sobre algum desses de toda forma, né? Mas ele muda a esfera em que ocorre. E aí me chamou a atenção do quanto as plataformas de comunicação podem não estar se sentindo responsabilizadas por esse tipo de assédio virtual, né? Inclusive, esses dias eu li sobre o TikTok, que você se cadastra, assim como outras plataformas, e você pode dizer que você tem qualquer idade, não vai pedir um documento de jeito nenhum para comprar idade, e você tem lá N casos já denunciados de assédio, e de crianças, inclusive, exibindo o próprio corpo lá. É uma temática, acho que cabe ainda muita discussão, mas vamos voltar ao eixo. Só queria mostrar para vocês o que eu tinha encontrado. Então, em relação ao assédio sexual, nós temos um conceito no direito penal, que é a prática de crime, e nós temos, vamos dizer assim, do ponto de vista trabalhista, que é aquele que se relaciona ali com outros elementos, né? Do ponto de vista trabalhista, a gente consegue verificar exatamente como uma espécie do assédio moral, o assédio sexual. Mas ele tem uma conotação sexual. A ideia é diferente. Não é simplesmente constranger, mas é constranger do ponto de vista sexual. Então, a título de exemplo, um elogio, por exemplo, enaltecendo uma característica de uma pessoa, mas de uma forma esdrúxula, abusiva, desrespeitosa, enfim, é uma situação um pouco diferente, apesar de, em sentido amplo, isso poder ser encarado como um assédio moral também, né? Mas o sexual me parece, às vezes, até mais grave, porque ele já entra numa questão muito mais íntima, muito mais sensível da pessoa, né? Que é o próprio corpo, enfim, ou a sua própria sexualidade, né? Enfim, então, do ponto de vista trabalhista, é assim, independe, inclusive, de hierarquia. Pode haver um assédio sexual entre empregados, tá? E aí depois, nas modalidades do assédio, a gente vai verificar de que forma, apesar do mais comum ser em situação de hierarquia. Agora, do ponto de vista penal, no direito criminal, e aí considerando inclusive como crime e com pena de até 2 anos, né, de reclusão, aí seria no sentido de um superior hierárquico se valendo da sua condição de superior, ele se valer dessa situação para poder, de alguma forma, buscar uma vantagem ou um favorecimento, submetendo esse inferior ao favor ou algum outro tipo de benefício do ponto de vista sexual. É isso que acontece. Esse é o crime assédio sexual. Não é o assédio sexual, vamos dizer assim, do ponto de vista trabalhista, que é mais amplo. Nesse caso, a gente também verifica o assédio sexual num só ato. Não é necessário uma prática reiterada, mas tem que haver uma situação de hierarquia. Ou seja, é um pouco mais rígido, é mais difícil configurar, porque tem que ter hierarquia. No crime assédio sexual, né? Tem que ter hierarquia. Mas, em compensação, não tem que ser reiterado. Pode ser um ato isolado. Trabalhista não precisa e tem que ser reiterado. Então, é uma diferenciação um pouco distinta. E aí, um outro ponto importante é que não é necessário o contato físico. Tá? E também um outro ponto muito fundamental é que, se houver, de alguma forma, uma reciprocidade, isso pode ser considerado como uma sedução, como ali uma cantada minimamente respeitosa, enfim. Até aí tudo bem, mas sempre com o consentimento daquele que está sendo potencialmente assediado, né? Quando não tem absolutamente nenhum consentimento e aquilo é de uma forma esdrúxula, exagerada, na frente das pessoas, ou que gere algum incômodo dessa pessoa, ela não se sinta bem, ela se sinta mal, ela se sinta, enfim, humilhada, exposta, isso é assédio sexual. Agora, quando há uma situação deliberada, de vontade, de permissão deliberada para qualquer tipo de invasão, vamos dizer assim, ou elogio, ou até mesmo toque, ou piada, ou mensagem, ou bilhetinho, enfim, havendo uma reciprocidade, não é considerado assédio sexual. Então é muito importante a gente perceber, não só do ponto de vista do agente assediador, mas de quem está sendo assediado. Se ele, de alguma forma,
e aí existem várias, ele manifesta uma indignação, uma repulsa, isso não é assédio sexual. E aí, eu listei alguns pequenos exemplos. Comentários, indiretas, e-mails, mensagens de celular, ou, enfim, insinuações, propostas, e aí também isso acontece, propostas de atividades sexuais em relação a um colega, ou uma coisa muito, enfim, esdrúxula. E também essa ideia de aproximação, de encostar, de tocar, né? Nem que seja no ombro, no cabelo, ou, eu não estou dizendo algo mais forte, porque aí a gente estaria até tratando de importunação sexual, que é o beijo roubado, que é um puxão, mas aquele toque, aquela aproximação mais próxima que não é considerado importunação sexual, mas é uma prática de assédio tipificada. Tem também penalidade do ponto de vista criminal em relação a isso. E aí, em relação às modalidades, nós temos basicamente duas: por chantagem e por intimidação. A por chantagem, ela realmente ela tá ali exposta na ideia de hierarquia. Porque, por exemplo, olha, se você fizer isso ou topar tal tipo de coisa, eu mantenho seu emprego, ou eu te dou um acréscimo salarial, ou eu, enfim, alivio um pouco a barra no seu trabalho, enfim. Essa questão de chantagear, a pessoa ter medo de perder o emprego, ou de não ascender na carreira também. Olha, se não for dessa forma, né, ainda que implicitamente, não precisa ser uma proposta direta, mas isso acontece, e muito. Agora, por intimidação, ela seria já no mesmo nível. Seria a ideia de piadas e elogios ofensivos, enfim, dentro de uma mesma hierarquia, pelo menos do ponto de vista do trabalho. Não significa que, por exemplo, um homem com a sua força, né, ele não possa, de alguma forma, submeter alguém, né, por menos força física a uma situação de assédio sexual. Também pode acontecer, mas geralmente a chantagem vem de cima para baixo e a por intimidação é aquele exagero no ambiente de trabalho. E aí pode ser também num churrasco, pode ser num grupo, né, um churrasco do trabalho, ou num grupo de WhatsApp, ou enfim, talvez o assédio mais visto seja o do elogio, porque o elogio parece ser muito inofensivo, né? É só um elogio, mas às vezes isso incomoda, isso constrange, e aí vocês mulheres, com certeza vocês vão ter absolutamente autoridade para poder falar sobre o que de alguma forma passa dos limites e o que é algo respeitoso, ok, tudo bem. Até porque quando aquilo é direcionado de uma forma cotidiana e de alguma forma a pessoa que está sendo assediada, ela demonstra uma insatisfação, ela demonstra uma repulsa, isso já pode ser olhado com olhos diferentes, mesmo sendo um elogio inofensivo, a princípio, né? Cada caso vai ser um caso. E é por isso, também, Janaína, a ideia de ser tão difícil levar isso para a justiça. No caso do assédio sexual, mais ainda, porque você está expondo também questões muito sensíveis, às vezes, da sua vida, né? Em relação ao seu corpo, sua intimidade, sua privacidade. E aí, é possível que você busque, num processo judicial, a ideia do segredo de justiça, você manter esse processo não público, mas um processo em que só as partes vão ter acesso, para que ninguém possa ir lá acessar e ver do que está sendo tratado. Você consegue essa preservação. Mas muita gente acaba deixando para lá, acaba achando que é por aí, que não é para tanto, ou tem medo também de ser julgada, subjugada, né, no próprio judiciário. Nossa, mas... A nossa lei, ela protege a vítima de assédio sexual? Tem algum tipo de proteção especial? Não, então, você pode buscar. Primeiro que é crime, se for configurado naquele sentido, né? Dentro do ambiente de trabalho, enfim, com hierarquia. E também é um dos motivos pelo qual eu li que as pessoas acabam não denunciando, com receio do assediador, né? De ter outras fontes, outras formas de tentar, de fato, consumar o ato sexual se ele está interessado e ele iniciou o assédio, né? Sim, o assédio é como se fosse o embrião de um problema talvez muito maior, de uma importunação
né, que é um aperto ou uma tentativa de roubar um beijo, vamos dizer assim, ou até uma situação de estupro. Aí seria já o ato sexual de uma forma forçada, ainda que seja tentativa. Então, realmente, as pessoas têm esse medo, né, de levar a questão na justiça, mesmo que elas tenham o segredo de justiça garantido no seu processo. E assim, como a Janaína disse, em relação ao direito, vamos dizer assim, a nossa contribuição, eu até acho, Janaína, que não falta lei, sabe? Não falta necessariamente base legal para a gente poder exercer o nosso direito de um ambiente de trabalho saudável. Entendeu? O que eu acho é que falta boa vontade e, como a Lúcia disse, uma cultura de olhar para isso de uma forma diferente e não normalizar a situação. Em relação à justiça, nós temos uma dificuldade enorme que é comprovar a prática de assédio. E depois de comprovar, é dizer, isso é mesmo assédio ou não é? E daí conseguir, de repente, algum tipo de indenização, enfim, de responsabilização. Então, é um caminho muito longo, porque a pessoa não enxerga que há uma prática e aí morre ali. Ou ela enxerga, mas não tem prova, morre ali também de novo. Enxerga e prova, mas chega na justiça, a justiça fala, não, isso não é assédio, morre de novo. Ou seja, é muito difícil da gente ter um olhar objetivo sobre isso, né? Mas acho que foi você mesmo, Janaína, que levantou esse ponto, no sentido de ser importante a gente trazer essas questões para a justiça, até para a gente ter ali exemplos. Ó, isso aqui é uma prática, isso aqui é uma prática, isso aqui é uma prática, para a gente ir cercando de alguma forma, né? Apesar das relações de trabalho cada vez mais serem inovadas, enfim, cada dia a gente vai ter um exemplo novo.